Olá pessoal, nós estamos agora de Casa Nova, aqui no Canal 8 Comunitário. Nosso objetivo é servir você. Vamos fazer entrevistas, apresentar curiosidades, gente inteligente e conhecedora de assuntos da atualidade, que vão intrigar você e responder a uma série de dúvidas. E temos também a parte de gastronomia, que vai ser feita pela Silvia Coelho. Está preparada, Silvia? Lógico, Eduardo. Nós estamos muito felizes, viu, de estar sempre com vocês, viu, toda semana. E o meu primeiro prato que eu vou ensinar para você é um prato delicioso da nossa querida amiga Cláudia Porteiro. É um carneiro na pressão com vinho do Porto. Gente, é absolutamente delicioso. Então, nós vamos falar sobre assuntos importantes, vamos saborear novidades na gastronomia e o objetivo é servir você. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um primeiro assunto que nós vamos discutir é a reforma da Previdência. Para isso, nós estamos chamando um especialista em direito previdenciário, que é o Dr. Luiz Lira Neto. Ele vai trazer para você as consequências da reforma, por que ela é necessária, os efeitos que ela vai causar na vida das pessoas. Vamos receber essa autoridade, tenho certeza que você será beneficiado e vai tirar muitas dúvidas. Bom pessoal, tudo bem? Eu queria mandar um abraço para vocês, agradecer a audiência e convidar vocês para a gente ter um caminho daqui para frente com entrevistas, variedades, sobre assuntos de interesse da comunidade. Aqui o que interessa é o cidadão. E é claro, o cidadão tem dúvidas sobre muitos assuntos, naturalmente. Vocês sabem que as redes sociais hoje, a imprensa de uma forma geral, veiculam assuntos que são da ordem do dia do país. E a reforma da Previdência talvez seja aquela mais problemática hoje na mente das pessoas. Não apenas a votação e o seu processo de discussão nas duas casas do Congresso Nacional, mas como na vida de cada pessoa. Como vai acontecer a sua aposentadoria. E para isso nós trouxemos uma pessoa que é especialista no assunto. Eu não sou. É o Dr. Luiz Lira Neto. Ele é advogado, naturalmente, formado em Direito na Unip e também especialista na Escola de Direito do Brasil, né, Luiz? E lá ele aprendeu e desenvolveu todo esse aparato de coisas que significa saber prever a aposentadoria e o que pode acontecer com a sua vida. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você domina um assunto que é hoje de interesse nacional e você deve estar muito procurado para discutir essas questões. E eu, naturalmente, trago aqui coisas que a gente levantou, perguntas que as pessoas estão se fazendo. Hoje eu trabalho. Quanto tempo eu tenho que trabalhar para chegar na minha aposentadoria? A hora que chegar, quanto que eu vou ganhar? Será que eu tenho que poupar para chegar a um conforto na minha aposentadoria? Então eu queria que você, além de cumprimentar os nossos telespectadores, que colocasse para nós o que é a Previdência e a necessidade da reforma dessa Previdência. Tá ótimo. Eduardo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar no seu programa, especialmente na estreia, né, no primeiro programa. Bom, com relação à Previdência, a reforma, né, a necessidade da reforma, qual foi a justificativa apresentada pelo governo? O que nós percebemos é que ao longo dos últimos anos houve um aumento do número de idosos, né, de pessoas que estão se aposentando e, por outro lado, uma diminuição do número de nascimentos, pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho. Por outro lado, o nosso sistema de previdência, ele é baseado no sistema de repartição simples. Para que as pessoas entendam, então, o que é o sistema de repartição simples. Todos contribuem, as pessoas que estão em atividade, contribuem para uma espécie
né, de uma poupança, né, caso as pessoas, alguém precise de uma aposentadoria, os recursos serão retirados desse fundo, dessa poupança. Muito bem. Só que é necessário haver um equilíbrio, né, dos recursos que entram e aqueles recursos que saem para cobrir essas despesas. E o governo percebeu que, de fato, há um desequilíbrio nos últimos anos e aí daí veio a necessidade dessa reforma, com aumento de idade para aposentadoria, tempo de contribuição. Doutor Lira, algumas pessoas dizem, até políticos, especialistas, que a Previdência não tem déficit. Eu queria saber, ela tem ou não tem? Essa reforma é absolutamente necessária ou não? Sim, ela tem problemas. Ela tem, talvez não do tamanho que o governo divulga, mas tem problemas. Como eu falei, existe esse problema em razão o aumento do número de idosos e tudo mais. Tá? O governo, hoje, por exemplo, em 2019, há uma previsão de gasto com a Previdência em torno de 900 bilhões de reais. Ou seja, então o número de aposentados aumenta, ao passo que o número de pessoas que contribuem para o sistema, né, para a Previdência, diminui a cada dia, especialmente pelo número cada vez menor de nascimentos e também pela a migração das pessoas para o mercado informal de trabalho, em razão do desemprego, enfim, ou opção, né, pela alteração do mercado de trabalho. Pessoas que trabalham em sistema de aplicativos e tudo mais. Então, de fato, há uma necessidade da reforma. Agora, por outro lado, talvez essa reforma deveria, na minha opinião, visualizar a questão social, né? Então, existem pessoas que, de fato, não conseguirão, hoje já não conseguem, né, alcançar uma aposentadoria por desemprego, a pessoa é humilde, informalidade, né? E terão mais dificuldade agora de alcançar essa aposentadoria e com um valor menor se conseguir. Tá certo. Tá. Bom, em termos dos grandes números, se fala em R$1 trilhão, chegando no Senado houve lá uma alteração, baixou a economia para cerca de 900 bilhões de reais e, por outro lado, o Senado incorporou em paralelo aquela reforma prevista para o sistema de previdência dos estados e municípios. Isso aí, como que foi incorporado na proposta original que foi aprovada em 2 turnos na Câmara Federal? Sim, existe uma alteração, né, que agora, em razão dessa nova proposta chamada PEC paralela, né, do Senado, há uma previsão de economia de em torno de 1,30 trilhão de reais. Né, 1,3 trilhões de reais. Trilhões de reais. É a economia que eles preveem daqui a alguns anos. Isso se for aprovado. Dividido em 10 anos. Porque mesmo com essa reforma, já há uma expectativa de daqui a 10 anos aproximadamente, haverá necessidade de uma nova reforma. Eu me lembro quando eu fui deputado federal, Lira, a gente fez uma reforma que foi muito polêmica, muito difícil você votar, porque muda coisas na vida das pessoas, né? Mas naquele momento era necessário. Posteriormente, no governo Lula, também houve uma segunda alteração. E essas anteriores, embora toda a dificuldade de votação, elas se mostraram insuficientes, tanto a necessidade atualmente de ocorrer uma outra. Me fala sobre as idades mínimas que as pessoas têm que ter na nova reforma para se aposentar, homens e mulheres. Sim. Só para que as pessoas entendam, hoje, né, existem 2 aposentadorias que envolvem tempo de contribuição e idade. Né? Então, a aposentadoria por idade exige para o homem 65 anos, para a mulher 60, com 15 anos de contribuição. Com a reforma, praticamente acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, que ela não exige uma idade mínima, apenas o tempo. Né? Agora o trabalhador terá que cumprir, o homem, 65 anos de idade, o homem, e 62 anos de idade, a mulher. E quanto tempo minimamente cada um tem que trabalhar
Isso, para conseguir ter direito a pelo menos parte da aposentadoria. Nessa regra, o homem vai ter que cumprir 20 anos de contribuição. No mínimo. Isso, e a mulher 15. 15 anos. 15 anos. Existe na PEC paralela agora que tramita, né, que será votada no Senado, a expectativa de reduzir essa idade esse tempo de contribuição do homem para 15 anos, igualando com a mulher. Igualando com a mulher. Teremos que aguardar qual os será. Os direitos são iguais hoje, né? De homem e mulher. Entendeu? Mas será dessa forma. Tá, e me fala uma coisa. Existem os funcionários públicos, os servidores, gente que tem trabalhado muito pelo país, e eles recebem hoje a aposentadoria integral, que é aquela aposentadoria igual ao último salário que a pessoa recebeu enquanto estava trabalhando. Isso vai cair. Como que é o tratamento que será dado aos servidores públicos? Porque hoje, no sistema geral de previdência, uma pessoa não pode ganhar mais do que R$ 5.800 se ele tiver no teto da aposentadoria. Já no serviço público, ele pode ganhar um salário que é, portanto, maior do que esse. E eu pergunto, como isso vai ficar para os servidores públicos? Sim, apenas a título de esclarecimento, a regra que trata dos servidores atualmente são os servidores da União. Existe a expectativa com a PEC paralela da inclusão dos servidores dos estados e os municípios, que ainda está em discussão, nós não sabemos se será incluído ou não, né? Mas pela regra que tramita ali atualmente, o servidor, o cálculo do valor do benefício vai mudar. Vai mudar. E reduz em relação ao último salário. Vai reduzir, haverá, na verdade, uma média dos últimos salários, né, e não mais o último, né, com o salário integral. Né, portanto, igualando aí o cálculo dos trabalhadores da iniciativa privada. Perfeito. Tá? Bom, em relação às pessoas que ficam viúvos ou viúvas, como que será o tratamento? Se o casal recebia determinado valor, um valor X, digamos, R$2.000 por mês. O que acontecerá com um dos dois quando um deles tiver falecido? Sim, a regra da pensão por morte também será alterada. Então, será 50% da aposentadoria do falecido, mais 10%, portanto 60%. Por essa pessoa ser dependente da outra, por exemplo? Isso, então é a esposa, né, a viúva, né, então ela já tem direito a 60%, mais 10% caso, por filho até 18 anos. Por filho dependente desse casal. Isso. Até completar 18 anos. Até completar 18 anos, certo. Então mais 10%. Então vai alterar bastante a regra do cálculo da pensão por morte. Tá. Doutor Lira, toda vez que você tem uma transformação radical como essa, num processo de previdência, existem as transições, que significa aquelas pessoas que estão mais próximas de se aposentar e que ficam preocupadas, nervosas aí, o que vai acontecer? Será que eu vou perder os meus direitos, etc. Como é que a gente pode orientar essas pessoas a, por exemplo, não ficarem querendo se aposentar logo? Não é? Porque muita gente se aposentava aos 45 anos, 48 anos de idade, e era uma idade muito pequena, a pessoa tinha muita coisa ainda para poder contribuir, né? Como que essa transição vai acontecer, se vão haver mais de várias transições, e como ela se dá para tranquilizar as pessoas? Sim, nesse momento eu vejo que as pessoas estão assim, extremamente aflitas, né? Eu me deparo lá no escritório com vários casos de pessoas, eu vou perder meus direitos, eu não sei se vou me aposentar ou não. Então, a minha recomendação é que as pessoas tenham calma e não saiam não vão pedir uma aposentadoria sem antes fazer um cálculo, uma consulta com um profissional especializado. Certo. Quem já tem o tempo mínimo de uma aposentadoria de acordo com as regras atuais, está protegido que nós chamamos de direito adquirido. Direito adquirido. Quer dizer, se você já está em condições de aposentar, você fica enquadrado naquela condição anterior antes da reforma. Aplica-se a lei da data que ela preencheu todos os requisitos para aquele benefício, para a concessão daqui. Então, ela está protegida. Né? Então, dependendo
do cálculo, pode ser que daqui a 2 meses, que a reforma ainda não está valendo, pode ser que ela terá um benefício, um valor maior. Então, certo. Isso só é possível descobrir se ela conseguir fazer uma estimativa, um cálculo. Caso a caso. Agora, por outro lado, isso direito adquirido. Agora, existem as chamadas regras de transição. O que são as regras de transição? São aquelas previstas para as pessoas que não preencheram os requisitos para a concessão da aposentadoria, certo. Mas estão próximas de atingi-lo. Tá? Então, o governo, o legislador, coloca essas regras justamente para minimizar os prejuízos que ela terá. Perfeito. Né? Tá. E hoje existem 5 regras de transição prevista na reforma da Previdência. 5 tá? regras? 5 regras. Tá. Tá? Daria para o senhor explicar rapidinho? Dá. Pelo menos uma noção geral para o nosso público? Muito bem. Ó. Então, a primeira regra é a regra dos pontos. Então, é a somatória do tempo de contribuição com a idade. Com a idade. Então, tá. É o tempo que a pessoa trabalhou, contribuiu com o INSS. Sim. E soma com a idade dela. Isso tem que dar quanto? 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Tá? E mais o tempo mínimo de contribuição de 35 para o homem e 30 para a mulher. Então, se eu posso fazer uma conta aqui, se vai dar 86, se uma pessoa tem 56 anos de idade, para dar 86, ela tem que ter trabalhado 30. Isso, o mínimo é 30. Então, e a somatória, né, da idade com o tempo de contribuição também tem que dar a pontuação mínima. E para os homens tem que dar 96. 96. Então, essa é a primeira regra. A segunda regra tem relação com a idade. Então, idade mínima de 61 anos para o homem, tá? E 57 para a mulher. Tá? Certo. E tempo de contribuição também existe. Tá? Aí, nesse caso, tem o tempo mínimo de 35 para o homem e 30 para a mulher. Então, é a segunda regra. A terceira regra de transição tem a ver com tempo de contribuição mais o pedágio, que já existe até na regra, uma regra de transição que já está em andamento, que está em vigência em razão da reforma de 1998, da emenda constitucional número 20. Como é que funciona? O homem terá que ter, no mínimo, 33 anos de contribuição. Sei. Tá? E a mulher, 28. 28, tá? E o pedágio é de 50%, tá? Um pedágio de 50%. Como é que eu encontro calculo esse pedágio de 50%? É 50% do tempo que falta para a pessoa atingir 35 anos o homem e 30 a mulher. 30 mulher. Então, por exemplo, certo. O homem ele já tem 33 anos, faltaria então, portanto, 2 anos. Certo. E o pedágio dele seria, portanto, a metade, 50%, seria então 1 ano. Um ano. Então, essa é a terceira. A outra regra de transição, portanto, que é a seguinte, também tem relação com a idade. Né? A idade mínima para o homem, 65, para a mulher... 62... Não, é 60. 60, atualmente, né? Porque essa é a regra de transição. É a regra de transição entre o atual e o aprovado. Então, 60 anos e o tempo mínimo de contribuição, 15. 15, tá certo. Tá? Bom, nós estamos falando das regras de transição, que seria entre o que nós temos hoje e aquilo que vai ser aprovado definitivamente no Congresso. Isso. E a última? A última. Essa tem a ver com os trabalhadores que exercem atividades insalubres. A aposentadoria chamada aposentadoria especial, né? Só para que as pessoas entendam, é aquela aposentadoria que o trabalhador ele tem que ter exercido durante 15, 20 ou 25 anos atividades insalubres. Sei. Né? Dependendo do grau dessa insalubridade ou periculosidade. Quanto mais insalubre, mais né? Menor o tempo exercido. Então, nesse caso da regra de transição, há necessidade da soma, né, da idade, tempo de contribuição e o tempo de atividade especial atingir um número mínimo de pontos. Também existe uma regra de pontos. Começando com 66 pontos, então soma idade, tempo de contribuição e tempo especial, 66 pontos para atividade de 15 anos, 76 pontos atividades de 20 e 86 pontos para atividade de 25.
Bom, né? o nosso amigo e amiga telespectadores estão naturalmente tendo acesso a um especialista na reforma da Previdência. Os números são difíceis de serem assimilados assim num primeiro momento, mas ao longo do programa a gente vai tentando responder as dúvidas e vamos chegar lá. Um breve intervalo para que você possa aí se adaptar, vai tomar um café, toma aí um drink com seus amigos, sua família. Nós estamos aqui de volta daqui a pouco.